Hoje vamos falar sobre inclusão de contrato. A gente tem algumas possibilidades de como fazer a inclusão desse contrato. Agora a gente vai falar sobre inclusão de contratos sem assinatura digital. Então, dentro do Connect RH, a gente tem a opção de contratos, contrato. Então, a gente tem a opção de inclusão, então eu vou incluir. Então, eu vou escrever aqui o nome do cliente. Ele vai trazer o representante legal, se estiver dentro do cadastro de cliente. Ele vai trazer sugestivo aqui o endereço. Tudo vai depender se o seu cliente está como principal. Vou digitar aqui o candidato. Dentro do candidato, ele vai trazer a formação acadêmica dentro desse candidato, dentro do currículo. Então, vou estar aqui colocando ensino médio. Vou colocar a instituição. Se dentro da instituição, no cadastro de instituição, tiver orientador, ele vai te mostrar no grid para você escolher o orientador. Ele já traz aqui o endereço e os dados do endereço. Temos a opção do nível do estágio. Ele vai depender se está já cadastrado lá em configurações nível do estágio. Esse campo ele é utilizado para separar a fatura. Então, por exemplo, eu quero separar a fatura entre nível médio, superior ou técnico. Então, eu faço um pré-cadastro lá em configurações e ele já mostra. Nesse caso, eu vou colocar como nível médio. Vou clicar em continuar. Ele vai dar as opções do estudante. Então, ele vai trazer celular, RG, turno, registro acadêmico. Isso é para simples conferência, tá? Se lá no currículo tiver o anexo do comprovante de matrícula, você pode estar visualizando o comprovante de matrícula. Os dados bancários são campos opcionais. Isso seria quando você é feito o repasse. Então, você pode informar tanto o banco, a agência e a conta desse estudante. Temos algumas informações sobre a vaga. Então, por exemplo, aqui você pode marcar que esse candidato, ele vem de uma vaga, sim ou não. Se ele vier de uma vaga, então você vai colocar como uma possibilidade sim e vai trazer a vaga que é preenchida esse contrato. Então, ele vai trazer o tipo do estágio, tipo de remuneração. Ele já traz para a gente aqui, olha, o valor que é feito lá na vaga, que pode ser alterado sim ou não. Benefício. Nós temos uma validação do benefício que, obrigatoriamente, ele tem que ter um benefício do auxílio transporte. Então, vou incluir o auxílio transporte. Temos a opção de frequência diário ou mensal. Vou falar que é mensal, no valor de R$100. Local do estágio. Então, aqui eu vou informar onde vai ser o local do estágio. Então, ele vai trazer o local do estágio para gente. Atividades. Quais são as atividades desse estudante? Então, vamos colocar aqui. Ele vai fazer a conciliação do contas a receber, vai fazer o administrativo e vai fazer a inclusão de títulos. Então, vamos colocar as atividades que serão executadas. Supervisor. O supervisor, a gente também tem uma regra. Ele é obrigatório na lei do estágio e a gente faz a contagem que esse supervisor ele pode supervisionar até 10 estagiários. Temos a opção de exibir lista do supervisor sim ou não. Por quê? Se seu cliente tiver muito supervisor, a gente pede para escrever 3 caracteres. Se não, ele pode mostrar na listagem e ele mostra na listagem. Aqui ele já faz a contagem do estagiário supervisionado pelo supervisor, a gente já faz a contagem, acima do 10 ele não permite. E aqui nós temos o horário. O horário, a gente tem 4 formas de fazer esse horário. Temos o horário normal, então horário início e fim. A gente tem horário normal com intervalo, escala normal sem intervalo e horário com escala com intervalo. Tudo vai depender também o combinado lá dentro da vaga ou com o seu cliente. Então, vamos ver as opções. Sem escala. Sem escala, eu posso colocar início e fim sem intervalo. Posso colocar início e fim.
Posso colocar com intervalo. Posso utilizar com escala, com intervalo ou sem intervalo. Com intervalo, sem intervalo, tá? Então, tudo vai depender no seu cliente. A gente também faz uma validação que ele pode estagiar até 6 horas diárias. Então, isso ele faz toda a checagem. Então, eu vou colocar aqui, olha, sem escala, com intervalo. Então, vou falar que ele vai iniciar às 8 horas, do meio-dia às 13 e às 15 horas. Então, totalizando 6 horas, tá? Carga horária total do estágio. Esse campo, ele é utilizado para a gente fazer a declaração de horas. Por exemplo, esse estágio, ele vai ter 200 horas. Então, na declaração de horas, ele vai falar que esse estágio tem 200 horas. Data de vigência inicial e final. Então, eu vou falar que ele vai iniciar no dia 1/7 de 2022 e vai acabar 1/7 de 2023, tá? Ele vai ter 1 ano de duração, esse estágio. Esse recesso aqui é utilizado quando você já sabe, dentro do contrato, quanto ele vai ter o recesso. Isso é muito utilizado quando é órgão público. No órgão público, ele já é pré-definido no contrato o recesso. Para órgão privado, para empresas privadas, já não é bem definido. E a gente tem outra forma de controle, que depois nos próximos vídeos eu vou gravar sobre o controle de recesso, tá? Outras informações. Nós temos a seguradora. Nos vídeos anteriores tem o cadastro da seguradora, então ele já vai trazer a seguradora. Ele tem o número da pólice, que também está lá no cadastro. Nós temos a opção aqui do centro de custo. Esse campo centro de custo é utilizado para separação da folha, da fatura. Então, o que seria? Por exemplo, o seu cliente, ele tem 2 filiais e ele te fala o seguinte: olha, eu quero que 6 estagiários vá para uma fatura e 4 vai para outra fatura. Então, lá no cadastro da unidade concedente, nós temos uma abinha chamada centro de custo e lá você separa o centro de custo. E aqui você informa o centro de custo. Se vocês não têm a separação do centro de custo, que vai gerar uma única fatura, você vai lá na unidade concedente, informa o centro de custo 1 e vai responder aqui o centro de custo. Financeiro. Esse campo, ele é responsável para a geração do contas a receber automaticamente. Tudo vai depender também do plano para cliente, que nos vídeos anteriores também já tem um vídeo somente explicando o que é o plano para cliente. Então, é a cobrança desse contrato. Então, como que eu vou cobrar? Aqui tem um modelo, né? Que são os modelos do TCE, que já explicamos também os modelos. Então, eu vou escolher aqui o modelo que eu vou utilizar. Vou carregar o modelo. E aqui ele vai gerar automaticamente todas as informações do nosso TCE, tá? Temos a opção de salvar. Se a gente salvar, ele vai deixar nosso contrato em confecção. Em confecção, você consegue editar teu contrato. Tem a possibilidade de você salvar e depois rever esse contrato, modificar esse contrato. Já quando eu clico em gerar, ele não permite que você altere esse contrato, tá? Então, vamos clicar em salvar só para vocês verem. Salvar. Ele salvou com sucesso. Eu vou digitar aqui, olha, para filtrar esse contrato, tá? Vou clicar em filtrar. Então, ele ficou no status em confecção. Em confecção, eu consigo editar esse contrato. Então, se eu vim aqui, eu posso vir editar. Bem, tenho certeza que o contrato está certo. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar em gerar. Vou confirmar. Cadastro realizado com sucesso. Então, o que aconteceu com o nosso contrato? Ele ficou com o status gerado. O que eu tenho as opções, tá? Eu tenho a opção aqui de assinar.
O que acontece? Quando eu clico em assinar, ele vai dar a opção da gente vincular, anexar o nosso contrato. Isso quando eu não utilizo a assinatura digital. É um outro processo para assinatura digital, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Então, eu vou clicar aqui em novo, vou procurar o nosso contrato, eu vou pegar um anexo do contrato, então, vou pegar aqui um PDF e vou salvar. Salvei, ele vai pedir para você aprovar esse contrato e eu vou confirmar. Então, ele já mudou o status. O status agora ele está como assinado. Então, eu vou vir aqui e vou ativar. Somente quando eu ativo o contrato que vai ser um contrato válido, tá? Então, eu vou clicar em ativar. Ele vai pedir, então, um anexo do contrato assinado. Então, vou mandar um anexo de novo e eu vou confirmar. E ele vai alterar o nosso contrato para ativo. É a partir do ativo que vai gerar a folha desse candidato, onde que a gente vai gerar as faturas. O que eu posso fazer, tá? Eu vou clicar aqui em visualizar e a gente vai ver o quê? Toda a parte de log, o que acontece dentro desse contrato. Então, ele mostra exatamente, ó, ele foi ativo, o horário, ele foi aprovado, ele mostra log de tudo que acontece. E ele mostra também a parte dos anexos. Então, ele vai mostrar toda a parte do anexo desse contrato.